Gente, hoje eu não vim falar de livro, vim falar do quê? De algo que eu tava relutante pra assistir, sobre a série da Wandinha. Embora eu fale de livros, mas eu estava relutante por quê? Porque todo mundo tá assistindo, todo mundo comentando, daí eu fico, é clichê, não vou assistir. Mas enfim, não resisti porque eu não posso ficar é, não querendo saber da coisa sem me propor a assistir, sem me propor a analisar. Assisti, terminei, não vou dar spoiler, lógico que não, porque eu não sei ainda quem não assistiu, né? Mas, assim, eu como sou fã de literatura fantástica, não da literatura fantástica utópica, mas da distópica, que é a leitura às avessas, assim, do grotesco, da comédia, daquilo que é crítico, que ninguém quer falar a respeito, né? E o grotesco é aquilo que o ser humano tem de pior, o que aflora de pior no ser humano, que não existe só coisas boas, né? Só alegria, só felicidade, só juventude. Existe o lado sombrio também. E Tim Burton, né? Tim Burton, ele tem essa questão com Edgar Allan Poe, com Charles Baudelaire e todos esses artistas que são excluídos ou que fazem um contraponto no seu tempo, entende? Que não enxergam as coisas como a maioria das pessoas enxergam. E fala de modernidade também, que a Wandinha faz algumas críticas à modernidade, a esse modo de vida, fora as inúmeras referências literárias, que é um mix, na verdade, de literatura, né? O Tim Burton traz o Edgar Allan Poe, que faz algumas referências tanto lá na disputa do barco, né? Que são contos literários. Também tem referência a Sherlock Holmes, lógico. Tem referência a Conan Doyle, referência a Frankenstein. Então, toda essa literatura fantástica que vai trazer o grotesco, né? O horror, o suspense, que causa tensão e é algo mais perturbador, algo que perturba a nossa cabeça, né? Essa leitura do grotesco, a leitura distópica. E falar dessa literatura fantástica que não é a literatura fantástica utópica, como eu já disse, mas essa literatura distópica, tanto é que na hora que as meninas vão escolher a roupa do baile, ela olha pra loja de roupa assim e fala assim, ai meu Deus, isso daqui só pode ser uma representação distópica. Que na verdade a distopia pra Wandinha, que é essa leitura do horror pra ela é o contrário, né? Então a maior reflexão ali é o outro lado da história, outra perspectiva, né? Algo que as pessoas geralmente não gostam de colocar a mão, não gostam de, de, de mexer, né? São as coisas, o mal, o horror, o grotesco, aquilo que o ser humano produz de, de horrível, né? Que ninguém quer saber a respeito, que a gente tem de pior. Mas que na verdade faz parte do ser humano também, que torna as pessoas únicas assim. E ela é uma adolescente, lógico que o grotesco está presente. Talvez muita gente se identificou pela fase que a gente viveu também, uma fase que a morte estava muito presente e as pessoas estão um pouco sombrias, assim. Mesmo quando se fala de rolê, de festas e tal, ainda tem essa aura de beber como se não houvesse amanhã, uma coisa meio que sem perspectiva mesmo. Acho que é o nosso momento, assim, tá? Um momento grotesco. E essa leitura do grotesco também, das vanguardas, principalmente das vanguardas espanholas, que vem depois de uma guerra civil, de uma disputa, de uma luta, de muito derramamento de sangue, essa percepção, né? Essa percepção do quanto o mal, o horror, a morte
o que tem de sombrio na sociedade está presente mesmo quando se busca a felicidade, quando se busca a verdade. Eu sempre bato nessa tecla da verdade porque não que exista uma verdade, mas cada pessoa vai produzir a sua verdade dependendo do ponto de vista, do seu posicionamento e da sua relação com o mundo, né? Então não tem como alguém perceber o mundo cor-de-rosa como aquela coleguinha de quarto da Wandinha, se ela não cresceu, não viveu. Apesar que aquela menina também é bem fora de contexto, né? Porque ela é uma menina que vira lobo, mas ela é toda coloridinha, então a ideia sempre do Tim Burton é trazer esse contrassenso, os contrapontos, né? Essa tensão entre o que é e o que não é, e sempre nessa criação, nessa dimensão que a nossa mente dá para o mundo, né? Então ele sempre vai trabalhar com os dois lados da moeda, o natural, o sobrenatural, o psíquico e o material. Essa noção que o mundo leva a gente a construir, né, as nossas representações. E o nosso psíquico, sim, é algo sobrenatural ainda, que está em teste, né? A fantasia, o nosso projetar, nossa projeção mental. Quando sai do clichê, quando sai do padrão, significa que talvez a gente esteja tomando consciência, né, do nosso lado mais sombrio, mais grotesco. Quando a gente mergulha nessas profundezas, é que a gente está conseguindo perceber quem de fato nós somos. Falei de Wandinha, não acredito, cara. Mas é isso, queria falar.